o seu Luiz Barsi, ele consegue mostrar pra gente muito mais do que ensinar sobre finança. Eu acho que seu pai ele é capaz de ensinar a gente sobre a vida. Seu pai começou com quantos anos de idade? Ele era uma pessoa de vida simples? Você vem de uma geração de quem tem dinheiro ou não? Vida simplíssima. A minha avó veio imigrante da Espanha, né? E veio com 12 anos para cá, conheceu meu avô, teve o meu pai, ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Então, naquela época, né, filho, neto, essas coisas, era filho do meu filho. A nora não tem nada a ver. Então, quando o meu avô morreu, o meu bisavô meio que expulsou a minha avó e meu pai de casa e eles tiveram que ir para um cortiço no Brás. Então, ele dividia ali uma salinha, né, um quarto com outras 3, 4 famílias também de mães solteiras, né? Então, as mães que não trabalhavam ficavam olhando os filhos e a minha avó saía para trabalhar. Já trabalhou de tudo, lavadeira, costureira, né? Até que ela juntou uma graninha e montou ali um estúdio de costura. E a primeira profissão do meu pai foi de engraxate. E logo depois, quando a minha avó montou a lojinha de costura dela, foi alfaiate. Inclusive, ele teve a profissão de alfaiate junto com o Ronaldo Esper. Caramba. Ele se lembra do Ronaldo Esper no Brás, lá tal. Eles eram colegas de profissão na época. E uma das coisas que a minha avó sempre incentivou foi o estudo. Então, o único momento em que você não vai trabalhar junto comigo é no momento da escola, você tem que ir. Sempre fez questão disso e ele sempre foi muito estudioso. Então, ele se formou, foi fazer técnico em contabilidade, que ele falou, não, eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Naquela época, fazer um técnico já era algo absurdo. Já era algo absurdo, né? Então, imagina, ele nasceu em 39, né? Então, ele fez um técnico em contabilidade. Minha avó super orgulhosa, né? E começou a trabalhar com escritório de contabilidade, auditoria. E foi aí na faculdade de economia, depois que ele começou a fazer, que ele começou a ter contato com outros colegas mais abastados, de famílias ricas, e começou a ter contato com o mercado financeiro, com os investimentos, enfim. Até que um amigo apresentou para ele o pregão da bolsa, né? Que imagina, naquela época era tudo viva voz, tudo na pedra. Então, até hoje ele fala, pendura na pedra, né? Imagina, hoje é tudo eletrônico, pendura na pedra, né? Fechado, tá? Então, você tinha muito essa questão de os negócios eram fechados no fio do bigode. Eu falo, eu compro, você vende, é isso. A sua palavra é o que vale, né? Então, ali, a sua reputação valia muito no mercado. Então ele vem dessa cultura, né? Em que o que você fala aqui, você tem que ser muito ético, senão o seu cliente te abandonava e ia para outro, né? Ou seja, a palavra do teu pai, esquece, não faz curva. Difícil você contornar, viu? Se ele é isso e acabou. Ele é uma pessoa assim. E como ele começou a investir na bolsa sozinho ali? Exatamente. Então, e aí por ele ter esse know-how em contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Bolsa nada mais é do que empresas, são ativos reais. Então, por ele ter esse contato com auditoria, que era meio que um segundo emprego dele, ele largou o escritório de contabilidade e foi trabalhar como operador. Então, ele tinha lá os clientes dele, comprava e vendia para os clientes dele e operava para ele também, um pouquinho de dinheiro que ele tinha. E uma dessas visitas que ele fez como auditor, ele começou a perceber, puxa, o Estado, né, os controladores das empresas que eu audito, sobrevivem de dividendos. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Porque ele via ali os colegas ao lado dele. O mercado financeiro, imagina, desde aquela época, é uma coisa sedutora. Você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Então, naquela época, as informações estavam aí, estava no pitch. Quem estava ali na bolsa era quem tinha muito dinheiro, tinha as informações. Então, você imagina, é um negócio muito tentador, ainda mais para ele que veio de baixo, que sempre teve essa gana de querer vencer, de nunca mais querer voltar a ser pobre. Foi por isso que ele foi trabalhar na bolsa, isso que ele disse, nunca mais quero voltar a ser pobre, né? Quero dar um futuro digno para minha família. E aí ele começou a ver que no momento de boom, todo mundo ganhava dinheiro, comprava um carro. No dia seguinte, a bolsa caía, o pessoal não tinha dinheiro para comprar a gasolina, para abastecer o carro. Ele falou, não é isso que eu quero para minha vida, eu preciso descobrir um jeito de me dar bem aqui, de trabalhar, enfim, mas para eu garantir o meu futuro. Ele não teve nenhum mentor, ele foi descobrindo... Não. Intuitivamente. Não, intuitivamente com o trabalho dele de auditor. Né? Então, você imagina, né, naquela década de 60, difícil você ter influências de investidores de fora, que já faziam isso, mas não era um mundo globalizado como a gente tem hoje, né? Então, acho que essa experiência dele como auditor, de ver os controladores que o contratavam ganhando dividendos, quer dizer, ele assinava o balanço e via lá os dividendos que os controladores ganhavam por ação. Pô, desgramado, tá ganhando dinheiro pra caramba. Pô,
que ao invés de eu abrir uma empresa, eu já faço isso, eu já compro participações societárias na bolsa. Eu vou me tornar ali um pequeno sócio, quanto mais ações de poucas empresas eu comprar, mais dividendo eu ganho. E é isso que ele fez. E aí ele falou, bom, eu vou colocar isso na prática, vou colocar no papel, eu preciso provar, né, que eu não estou ficando maluco. Isso aqui deve funcionar. Então ele começou a fazer para ele, para alguns clientes que acreditaram nele. E aí ele fez um estudo com uma das empresas que ele auditava, que era a CESP. A de energia? De energia, exatamente. Capital aberto até hoje. Né? E ele foi mostrar para o RI. Ele falou, fantástico, incrível, não sei o quê. Por que você não publica isso? Ele pegou o trabalho, levou numa corretora. A corretora patrocinou, né? Mandou imprimir. Pode imprimir, né? E fez o maior sucesso na época, mas depois meio que caiu no esquecimento. Porque o mercado tem a memória muito curta. É igual fofoca. Hoje tem uma coisa que está na moda. Amanhã, essa ação não está mais na moda. Ninguém mais está falando disso. Então, é um mercado sedutor, mas se você faz diferente da manada, com disciplina, com paciência, você chega muito longe. Que não é rápido. É fácil, é simples, na verdade, mas não é fácil. Porque você tem uma luta, inclusive, fisiológica. Você está ali, no meio de um monte de gente que aparentemente está ganhando muito dinheiro, e você está lá, comprando as mesmas ações, ganhando... Ou seja, literalmente você tem que fugir da sedução. Exatamente. Da sedução do lucro rápido, do resultado rápido. Exatamente. O seu pai, ele já te contou, ele se recorda qual foi a primeira ali ação que ele comprou? Qual foi a primeira empresa que ele acreditou? Ele não lembra. Mas o primeiro case dele de sucesso, de ter muitas ações, ele tinha uma meta de ter 100 mil CESP. E ele comprou 100 mil CESP, porque na época pagava centavos, né? Custava centavos e pagava, por exemplo, custava R$1 e pagava 50 centavos de dividendo por ano. Então ele fez a conta, se eu comprar aqui um monte de ação, eu vou ganhar 50 centavos por ano e em 2 anos eu já praticamente paguei todo o meu investimento e o resto é só dividendo. Então ele foi fazendo isso, e aí foi aumentando o leque de ações dele, foi de pouquinho em pouquinho, conquistando outros clientes também de longo prazo. E foi isso. O resto é história, né? O tempo fez o seu papel. Fez história. A matemática, que eu gosto de falar. A galera, para vocês terem uma ideia, o pai da Luísa, que é o Sr. Luiz Barsi, ele tem hoje dividendos que rendem para ele diariamente R$1 milhão. Isso foi impactante, hein? R$1 milhão por dia. É o que ele recebe de dividendos de tudo aquilo que lá atrás ele começou e até hoje ele continua investindo. E aí, imagina fazer uma renda de R$1 milhão. Imagina. Todo dia. Então, daqui 60 dias, você tem 60 milhões de reais. É muita coisa. Engraçado, né? Todo mundo quer R$1 milhão por dia, mas ninguém quer fazer o sacrifício de fazer o que ele fez para chegar onde ele chegou e alcançar R$1 milhão por dia. As pessoas só veem o resultado. A história conta que por anos e anos, seu pai reinvestia tudo que ganhava, é verdade? Tudo que ganhava. Não comprava nada de supérfluo, só colocando dinheiro de volta. Esses 360 milhões que ele ganhou na bolsa, ele reinvestiu, ele não gastou nada, porque ele continua trabalhando, ele tá em alguns conselhos, enfim. Caramba. Então ele ainda sobrevive do trabalho dele, com 83 anos, e reinveste praticamente tudo que ele ganha em dividendos. Luiz, ele continua fazendo a mesma coisa. A hora que o Kaique fez a pergunta, Quantos né, do filhos primo. ele tem? Comigo 5. Sou a raspinha do tacho. Ele continua reinvestindo, tem muita gente para dividir. 6 com a minha mãe. 6 com a minha mãe. Eu até brinco com ele. Falei, pai, você tá com 4 bi, são 6 herdeiros. Você precisa trabalhar um pouquinho mais aí pra... Fazer pelo menos um bilhão para cada um. Um bilhão por cabeça. Um pra cada.